O convidado António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, bem-vindo ao Justa Causa. Ricardo Salgado foi uma das personalidades que beneficiou desta amnistia fiscal e é precisamente um dos temas em cima da mesa na Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é que se pretenderá apurar e o que é que se poderá vir a apurar? Antes de mais, tentar fazer um pequeno complemento à peça, onde o Dr. Tiago, realmente que é um advogado e um fiscalista notável, mas completar um pouco, porque o que a lei diz é o seguinte: diz que a declaração de regularização tributária não pode ser, por qualquer modo, utilizada como indício e elemento relevante para efeitos de qualquer procedimento tributário, criminal ou contra a ordem nacional, devendo os bancos, intervenientes, manter o sigilo sobre as informações prestadas. Ou seja, todo o dinheiro que estava no exterior, que não tinha obrigatoriamente que integrar o espaço português, ou seja, passava a continuar sob controlo das autoridades portuguesas, era regularizado no sentido de que a sua origem, os seus rendimentos, porventura que estivessem integrados no capital existente em contas no estrangeiro, a sua tramitação poderia vir de uma offshore para uma pessoa singular. Tudo isso era regularizado pagando 7,5% desse valor. Ou seja, essa declaração em que um cidadão diz: eu tenho dinheiro, não diretamente, mas numa offshore, ou eu tenho dinheiro diretamente, ou eu tenho uma empresa que os interesses são meus, paga 7,5% nessa altura e as autoridades portuguesas ficam impedidas de alguma vez mais, diz a lei, de averiguar da origem desses fundos. Podem, inclusive, ter origem criminosa. Porquê? Contrariamente aos outros redes, em que se... Aos outros regimes excepcional de regularização tributária. Aos outros regimes de perdão que às outras amnistias. Outras amnistias, que também foi dito assim, já está correto. O que acontecia era que o dinheiro tinha que integrar o espaço português numa conta portuguesa em nome de um cidadão português. É que nós estamos a falar aqui de... Mas o dinheiro regularizado, deixa-me só dizer, o dinheiro regularizado era da pessoa, não era de entidades que essa pessoa tivesse como... Pois é, há aqui algumas questões que importa esclarecer. É que houve vários regimes, inclusive o antigo líder do Banco do Espírito Santo acabou por beneficiar de vários desses regimes. Mas o mais significativo é este. Nós estamos a falar de 2005, 2010 e 2013. Portanto, houve vários regimes de perdão fiscal, mas foram estes os três principais, poder-se-á dizer. Para montantes existentes no exterior, porque aquilo que foi referido na peça são regimes de perdão para empresas portuguesas e para transações e relações no Estado português. E em 2013 foi exatamente quando Ricardo Salgado foi ao abrigo desse regime que Ricardo Salgado regularizou as dívidas fiscais que tinha, inclusive tinha-se alegadamente ter-se esquecido de declarar 8,5 milhões de euros, sensivelmente. Há aqui alguns problemas, alguns obstáculos, alguma perturbação na investigação que nós sabemos que está a ocorrer nesta altura? Total. Temos o caso dos submarinos, temos N processos onde é preciso apurar a origem dos montantes que estavam recepcionados por algumas pessoas. Todas as pessoas que regularizaram esses montantes por via deste DITRER, este plano de regularização tributária, tornam, impossível que a partir daquele momento, ou seja, tornam inviável, impedem que as autoridades judiciárias possam conhecer, possam obter informação sobre a origem desses montantes. Independentemente de ser aquela pessoa em concreto ou não. Estamos a falar em geral, em abstrato. Não estamos a falar agora do Dr. Ricardo. Em qualquer pessoa. Claro. Ou seja, ou uma pessoa que está indiciada para a prática de um crime e que dizem que tem 5 milhões na sua conta, algures numa offshore, mas não sabem se a offshore é dele ou não. Com esta declaração de rendimentos, essa pessoa diz: o dinheiro que está naquela offshore é meu. Paga 7,5%, pagou 7,5%, e a partir desse momento nenhuma autoridade judiciária portuguesa pode tomar nota, pode registar, pode indiciar... Porque esta diferença de regime deste perdão fiscal com os anteriores? Bem, para já, isto representa o que o Estado é e o que o legislador é. É que parece uma legislação feita à medida, ou não? Bom, eu não sei se é feita à medida. Por um lado, conseguiu-se arrecadar muito mais dinheiro do que noutras alturas em que vigorou um regime similar. O que eu acho é que é um Estado cínico, um Estado que não é coerente. Porquê? Porque quer aprovar uma lei, veja, o legislador hoje, este governo, quer aprovar uma lei de combate ao enriquecimento ilícito. Sim. E, ao mesmo tempo, ainda recentemente, digamos assim, branqueou de forma escandalosa, única, branqueou
dinheiro existente em offshores, dinheiro sem origem, que podia ser origem criminosa, e, sobretudo, deu uma ordem interna às autoridades tributárias e de polícia criminal, de impedimento, de exclusão, de indiciação, de conhecimento da origem desses fundos. Ou seja, o perdão fiscal ajuda ao branqueamento de capitais? Não, ajudou brutalmente ao branqueamento de capitais por uma razão. É que não é como se diz, que aquele dinheiro não pagava impostos e que agora já pagou impostos. É que se nós quisermos também cobrar impostos sobre droga, sobre transações de droga, sobre factos ilícitos, ninguém quer. E o que aconteceu aqui foi, numa ânsia, digamos assim, de cobrar alguma coisa, branqueou-se, ajudou-se a branquear de forma escandalosa dinheiro. E com isso perturbou-se a investigação criminal. E era bom ouvir alguns juízes e alguns procuradores sobre esta matéria, porque tenho a certeza que todos eles iriam realçar isso. E tenho também a dúvida se não existirão hoje processos pendentes, desses mega processos pendentes, que não desenvolvem, que os juízes e os procuradores não desenvolvem a sua investigação porque sabem que vão bater contra uma parede e a parede é precisamente este mecanismo o que é certo é que de branqueamento. No caso concreto de Ricardo Salgado, independentemente, obviamente, que há a presunção de inocência, há investigações que correm, mas também o que é certo é que depois de regularizada toda esta situação fiscal, o ex-administrador do BES veio com uma declaração de inocência passada, salvo erro, pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A lei diz claramente que não pode tomar nenhuma posição e que as autoridades têm que manter sigilosa esta informação. É a própria lei que diz. Ou seja, portanto, várias destas investigações que estão a correr, nomeadamente há algumas que incidem, que têm que obrigatoriamente incidir sobre o passado, batem no tal muro que falava, porque não conseguem ir mais além, não conseguem descobrir a proveniência do dinheiro. Veja o que a lei diz. Está regularizada a situação fiscal, ponto final. Não poderá questionar a origem dos ativos regularizados. A lei diz que as entidades públicas portuguesas não podem questionar, averiguar a origem dos fundos. O que quer dizer que os fundos podem continuar no estrangeiro, um dia entram em território nacional, na base daquela declaração dizer, olha, os 5 milhões são estes, podem não ser aqueles, podem ser outros. Aqueles já podem ser circulados para outro sítio qualquer, para branquear outra operação qualquer, e a pessoa tem uma carta, digamos, de entrada dos 5 milhões, exemplo por 5 milhões de entrada de fundos em Portugal, sem que ninguém possa dizer de onde é que vem. E depois querem os bancos fazer combate ao branqueamento de capitais. Ou seja, mesmo que tenha existido, noutros casos, transferências, nomeadamente de dinheiros para offshores, não se sabe exatamente outra vez a proveniência, se era respeitante ao dinheiro alvo de regularização, não se sabe. Alguém que tenha 5 milhões numa conta hoje, numa offshore, e que tenha dificuldades em explicar, se disser, olha, este dinheiro que está aqui foi aquele senhor que já regularizou esses 5 milhões para um RERT e que pagou 7,5% e que nos deu, e que nos ofereceu, está a ver? Aquela prenda, que me deu de prenda aquele montante, automaticamente, eu, o último destinatário, também fica coberto daquela declaração de branqueamento de capitais. E depois os bancos são obrigados, quando se passa um cheque sobre uma offshore, quando se abre uma conta, a fazer declarações, porque nós não podemos deixar circular fundos que não sejam com origem, enfim, lícita. Nós fazemos isso para a nossa atividade cotidiana. Mas depois, nestes momentos, o Estado atua em sentido contrário e, naturalmente, desequilibra por completo, descredibiliza por completo e, sobretudo, desincentiva a promoção e a averiguação do ilícito criminal. Esse perdão aplica-se a qualquer tipo de pessoa, obviamente, não é só a quem tem dinheiro lá fora, só que acabei por este perdão é só para ativos no exterior. Atenção, nós não estamos a falar na regularização de empresas nacionais. O título disto é extinção de obrigações relativas a ativos colocados no exterior. Este perdão, 7,5%, significa que eu, se tiver fugido aos impostos e devia pagar 54%, se tiver esse dinheiro, 5 milhões, numa offshore, que poderia, nesta altura, ter trazido para Portugal pagando unicamente 7,5%. É isto que significa. Se eu tiver o dinheiro em Portugal e eu tiver pago impostos, tenho que pagar mais. Porque o perdão para a regularização de dívidas portuguesas, digamos assim, controladas pela administração fiscal portuguesa, é diferente e mais caro. Tenho que pagar mais. Ainda que tenha perdão, posso ter de juros, não tenho capital, enfim, como sabe, vários planos de regularização de dívidas fiscais sobre as autoridades, sobre a responsabilidade das autoridades portuguesas. Aqui é uma situação completamente diferente. Veja que houve um despacho que prorrogou este artigo que foi introduzido na Lei 64B de 2011 e prorrogou dizendo o seguinte: em face às dificuldades sentidas pelos serviços e pelo sistema bancário em geral, em dar resposta à elevada afluência dos aderentes ao tal plano, prorroga-se o prazo até dia 13 de julho de 2012. Isto, na minha opinião, é completamente inconstitucional, porque um despacho não pode prorrogar uma medida de perdão que está na lei, é
realmente, enfim, ofensivo de todos os princípios, mas agora deixando as questões jurídicas, veja como é que um secretário de Estado, por despacho, consegue, digamos assim, levar um perdão desta natureza tão excepcional, levá-lo a mais 4 ou 5 meses. Agora, em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, se ao nível investigatório das autoridades que investigam, nomeadamente o Ministério Público, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é o titular deste tipo de casos, o que é que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode tentar descobrir quando quer saber exatamente contornos do perdão fiscal de que beneficiou Ricardo Salgado? Deixe-me aqui dar um exemplo um bocadinho fora do tema, mas só para perceberem. Quando foi o processo do Dr. Isaltino Moraes, andaram 8 anos à procura se o dinheiro que estava na Suíça era do sobrinho, se era dele, não importa aqui, e estávamos a falar de 400 mil euros ou qualquer coisa do género. Anos para investigar o que é que era, o que era. Hoje, sabe o que é que vai acontecer? O inquérito, a comissão de inquérito, os seus deputados vão dizer ao senhor: o senhor recebeu na sua conta bancária 4 milhões, 5 milhões, recebi. E de onde? Não tenho que dizer. Porquê? Tenho aqui uma declaração que o Estado português me deu a dizer que estou dispensado de dar conta da origem desses montantes. Mas foi receitas do trabalho, foi juros, foi ofertas. Não sou obrigado a dizer, tenho aqui uma declaração e Vossas Excelências, os seus deputados, estão impedidos de me fazer perguntas sobre essa matéria. Pergunto, para que é que serve esse inquérito? É uma curiosidade, tipicamente do que nós hoje temos, reality shows e telenovelas baratas que vão, enfim, ser agora propagandeadas nos outros meios de comunicação social. É o que serve esses deputados que vão fazer esse inquérito. E por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal? Não, aí é ouvir os juízes. Eu gostava que pudesse ouvir um juiz, um procurador, e de certeza que lhe vão dizer, efetivamente, esta medida limitou, limita e continua a limitar grandemente, de forma muito relevante, a investigação penal. E porquê que o Poder Legislativo acomoda-se, se é que poderia utilizar o termo, com essa situação? Não se acomoda. Ou acomodou-se? Não se acomoda. Eu acho que a lei do enriquecimento ilícito parte... que a atual Ministra da Justiça tanto quer fazer vingar, poderia fazer mudar alguma coisa? Porventura, mas só que não é compatível com medidas desta natureza. É que estas medidas... Uma colide com a outra. Uma colide com a outra. Portanto, aí não há nada a fazer. Já vamos falar, António Raposo Subtil, em relação a outra matéria de que importa dar conta. Os países da União Europeia podem negar apoios a imigrantes. O Tribunal de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo, deixa assim nas mãos dos Estados-membros a decisão de ajudar ou não os cidadãos que entram nos seus países. Esta sentença dá assim razão à Alemanha, que não quis dar apoio a uma imigrante romena que não queria trabalhar. Para a Alemanha, as regras à imigração devem ser apertadas para evitar os abusos à livre circulação. David Cameron escreveu no Twitter que apoia a decisão do Tribunal Europeu. António Raposo Subtil, um comentário em relação a esta decisão do Tribunal Luxemburguês. Eu acho que este excesso de preocupação, uma opinião não é muito jurídica, mas enfim, de cidadão, de preocupação de controlar a entrada e saída de pessoas de países por risco a aumentar quando essas pessoas circulam e podem também... Aqui tem a ver principalmente com os apoios sociais, que deixam de ser dados aos seus próprios cidadãos. Sim, mas é um risco que é ao deixar, digamos assim, que algumas pessoas entrem no país, provoca desequilíbrios sociais, desemprego mais nos cidadãos nacionais do que os outros, e todo esse risco, alguma conflitualidade. E como jurista, esta abordagem, esta sentença, causa-lhe alguma confusão? Eu acho que é muito discutível. É discriminatória? É discriminatória, isso manifestamente, e são dos princípios que nós temos nas nossas democracias mais recentes e, sobretudo, mais aceitáveis, porque há democracia de vários tipos hoje, julgo que é manifesto, que é reprovável. Agora, eu tenho dúvidas se nós conseguiremos, no plano político, conseguiremos evitar que cidadãos nacionais continuem a ser tolerantes relativamente a cidadãos não nacionais, não desse país, quando depois nos países, enfim, não há reciprocidade e às vezes até alguma também discriminação significativa. E isso é difícil hoje conseguir exportar o bem e receber o mal. E nesse aspecto temos que encontrar caminhos mais sólidos. O direito internacional já não é tão, enfim, eficaz como no passado, que sobretudo dava princípios e os Estados, enfim, tentavam consagrar na lei esses princípios, ou de detalhá-los, de desenvolvê-los, concretizá-los. Hoje esses princípios nós aceitamos com facilidade, mas no concreto negamos-los também de forma muito direta e talvez se tenha que reequacionar os limites
da capacidade que os Estados têm, o poder de cada Estado tem, naquilo que são os cidadãos dos outros países. Nós, na nossa Constituição, temos princípios muito sólidos, Sim. muito abertos na proteção de cidadãos estrangeiros. Outros países, porventura, também têm, que é o caso do Luxemburgo, também têm nas suas Constituições, pois na prática é tudo ao contrário e aí é negativo ver alguém do espaço europeu, e alguém, um país relevante e um país com muita notoriedade no espaço europeu, a tomar posições um bocadinho contrárias ao respeito do princípio de igualdade e do tratamento e da ajuda, às vezes até humanitária, que esses cidadãos estrangeiros merecem nesses países. António Raposo Subtil, muito obrigada por ter vindo ao Justa Causa. Foi o Justa Causa. Obrigada pela atenção.